Bem, terminamos o vídeo anterior falando sobre o juiz substituto, que é o posto inicial que o candidato aprovado no concurso da magistratura assume. Existe um tempo certo, determinado, para o juiz cumprir essa fase de substituto? Ou ele pode se tornar titular 1 mês depois, 2 meses depois, só 2 anos depois, enfim. Há uma confusão muito grande a esse respeito. O juiz, para se tornar vitalício, precisa cumprir 2 anos na carreira. Enquanto é substituto, o juiz pode perder o cargo mais facilmente. Lógico que é preciso que ocorra um procedimento administrativo em que se assegure a esse juiz substituto a possibilidade de se defender. Mas imaginemos alguém que ingressa na carreira e não consegue produzir, a produção é muito baixa, se envolve em vários conflitos com advogados, tem problemas de relacionamento com funcionários. Esse juiz, em estágio probatório, que dura 2 anos, pode perder o cargo com muito maior facilidade. Basta que o aproveitamento dele não seja adequado no entender do Tribunal de Justiça ou no tribunal a que ele estiver vinculado. Passados esses 2 anos, ele se torna, se nada acontecer de demais, ele se torna juiz vitalício, podendo ainda ser substituto ou não. A modificação de patamar de substituto para titular de comarca depende do fator antiguidade e disponibilidade de vagas. Por exemplo, se eu entrei na carreira no momento em que há muitos cargos vagos, seguramente, antes de atingir a vitaliciedade, que se dá com 2 anos de carreira, eu já terei me promovido para uma comarca como juiz titular de entrância inicial. Às vezes, a depender da época de ingresso, o sujeito já até pode ter avançado para intermediária, antes de atingir os 2 anos necessários ao vitaliciamento. Então não há uma relação direta entre juiz vitalício e juiz titular. O magistrado pode se tornar titular de uma comarca mesmo que ainda não seja vitalício na carreira, mesmo que ainda esteja em estágio probatório. Basta que a vaga exista, ele se candidate para a vaga e consiga, por ordem de antiguidade, ocupá-la no concurso de promoção. Aliás, são 2 espécies de promoção na carreira do juiz, né? Promoção por antiguidade e por merecimento. Por merecimento, não existe, por incrível que pareça, não existe um critério muito claro de como deva isso funcionar. Na prática, acaba sendo também por antiguidade. Então, a menos que o sujeito tenha alguma coisa muito séria, que esteja respondendo a um procedimento administrativo muito grave, ele não consegue se promover por merecimento. Do contrário, como não se há um critério definido de como se afere o merecimento entre os juízes, a promoção acaba sempre se dando através do critério antiguidade, tá certo? Há vários estudos tentando se criar um critério objetivo de merecimento para que o merecimento se torne de fato merecimento e não uma segunda forma de promoção por antiguidade. Bom, enfim, o juiz começa ali como substituto vinculado a uma circunscrição, se abrir uma vaga de entrância inicial, porque ele não pode pular entrâncias, ele não pode sair de substituto para intermediário ou final, ele tem que percorrer as 3 entrâncias dentro da primeira instância, né, dentro do primeiro grau de jurisdição. Então, eu vou dar o meu exemplo. Eu comecei como juiz substituto na circunscrição de Itanhaém. Fiquei ali por 4 anos, entre o ano 2000 e o ano de 2004. Na época em que eu ingressei na carreira, o Estado passava por uma situação orçamentária muito difícil.
Os cargos, de modo geral, estavam preenchidos. Então, demorou muito tempo a abrir vagas para promoção na época. E como eu queria ficar mais aqui para a região da Baixada Santista, não queria ir para muito longe, eu acabei ficando como substituto durante 4 anos. Teve gente do meu concurso que com 2 anos e meio havia conseguido se promover, mas aceitou ir para regiões mais distantes do estado. Eu, como queria ficar por aqui, acabei esperando mais, abri uma vaga mais próxima para poder me candidatar. Então eu fiquei 4 anos como substituto na circunscrição de Itanhaém, e aí assumi varas em toda a circunscrição, em Mongaguá, em Itanhaém, Peruíbe, Itariri, eventualmente por falta de juízes substitutos, fui deslocado para assumir vara no Vale do Ribeira, até no Vale do Paraíba, cheguei a ficar um mês em Jacareí, aqui na Baixada mesmo, assumi 15 dias a 10ª Civil aqui de Santos, assumi varas no Guarujá, assumi vara, fiquei um mês em Praia Grande, enfim. Fiquei rodando, preferencialmente dentro da circunscrição de Itanhaém, e eventualmente, quando faltava alguém, o tribunal acabava me puxando, me mandando para outras circunscrições administrativas. Sempre aqui entre Vale do Ribeira e no máximo Litoral Norte. Fiquei em Ubatuba também 3 semanas, enfim. Andei bastante. Depois disso, abri o concurso para entrância inicial. Na época era denominada primeira entrância, houve uma modificação legislativa no meio do caminho. A organização judiciária, quando eu entrei, era uma, e a partir de 2006 virou essa que eu estou passando a vocês. Mas enfim, um cargo de entrância inicial. Assumi Pariquera Sul, no Vale do Ribeira, uma cidade muito pequena. Logo depois, 4 meses depois, abriu uma vaga de entrância intermediária em registro, que atualmente, por ser sede de circunscrição, virou entrância final, mas na época é intermediária. Eu consegui me promover para registro, não havia nenhum outro interessado, fui para registro. Fiquei como titular da 2ª vara de registro durante 1 ano. Passado 1 ano, isso era 2006, houve essa mudança legislativa que redimensionou as entrâncias e criaram-se os cargos chamados juiz auxiliar. O que é o juiz auxiliar? São juízes vitalícios, de status de entrância intermediária, mas que não são titulares de vara. Eles ficam fixos numa determinada comarca, auxiliando os titulares. Então, você tem o juiz auxiliar de São Vicente, o juiz auxiliar de Praia Grande, o juiz auxiliar de Santos, todas as comarcas de entrância final, todas eu não sei, mas a grande maioria tem os cargos de juiz auxiliar. São juízes que ficam fixos na comarca, mas que não têm uma vara de que são titulares. Eles auxiliam os outros juízes titulares. Não são substitutos, são juízes com status de entrância intermediária, porém sem uma vara da qual sejam titulares. Bom, eu queria muito voltar para a região aqui da Baixada, já estava cansado lá do Vale do Ribeira, e acabei me removendo, abri a oportunidade, o cargo de juiz auxiliar da comarca de Praia Grande. Em Praia Grande eu fiquei ali em entrância intermediária durante 1 ano e meio, ocupando esse cargo de auxiliar. Não gostei muito da experiência, porque depois que você já exerceu a titularidade numa vara, voltar a ser auxiliar tem os seus inconvenientes, afinal de contas, você não preside os processos do começo ao fim, muitas vezes você acaba atuando em processos em que você discorda um pouco do modo de condução do juiz presidente. Enfim, faz parte da carreira. Como eu não queria mais ser auxiliar, abri uma vaga na comarca de Guarujá. Eu não queria mais trabalhar com direito penal também, porque enquanto juiz substituto, entrância inicial e intermediária, você assume varas cumulativas, varas com competência total.
né? Você atua no civil, no crime, na infância, na área tributária, administrativa, enfim, você faz o que aparece. Como juiz auxiliar também, você pode ser designado para auxiliar tanto uma vara civil quanto uma vara criminal, uma vara de infância, uma vara de fazenda, enfim. Você fica ali à disposição da comarca e o diretor da comarca faz a sua escala de trabalho, né? Bom, eu estava cansado disso, abri uma vaga em Guarujá. Guarujá na época não era entrância final, era entrância intermediária, porque na época Guarujá, a comarca de Guarujá era dividida em duas, né? Você tinha a comarca de Guarujá e o foro distrital de Vicente de Carvalho, né? Então, separadas, Guarujá e Vicente de Carvalho não conseguiam alcançar os critérios necessários a virar a entrância final. Houve a unificação e, posteriormente, a elevação à entrância final. Mas como na época era intermediária e abriu a vaga, isso foi final de 2007, dezembro de 2007, eu acabei me removendo para Guarujá. Então, de registro a Guarujá, eu fui andando de lado na carreira. Fui andando na mesma entrância, na entrância intermediária. De registro para auxiliar de Praia Grande e auxiliar de Praia Grande para titular da 4ª Vara Civil de Guarujá, onde eu fiquei por 5 anos e meio, quase 6 anos. Em 2013, em junho de 2013, abriu o cargo de juiz da Vara da Fazenda Pública de São Vicente, pelo critério de merecimento, e eu me candidatei e fui escolhido e assumi a vara da Fazenda Pública de São Vicente, onde eu estou até hoje. Então percebam, eu, de 2000 a 2004 como substituto, de 2004 a 2000, o comecinho de 2005 como titular de entrância inicial, de 2005 até 2013 como titular de entrância intermediária, de 2013 em diante titular de entrância final. Quando você atinge a entrância final, o próximo passo a ser dado é a segunda instância. É o segundo grau de jurisdição. Então, de São Vicente, de Praia Grande, de Guarujá, de Santos, de Ribeirão Preto, de Campinas, de São Paulo, de todas as comarcas de entrância final, o juiz pode, desde que evidentemente consiga preencher o tempo necessário, avançar diretamente ao tribunal como desembargador. Então, eu particularmente estou no último degrau da carreira de primeiro grau, de primeira instância, na entrância final da primeira instância. Tá certo? É assim que funciona. Nem sempre foi assim. Até antes de 2006, todas essas comarcas do interior, cidades grandes com mais de 100 mil eleitores, eram classificadas como de terceira entrância. E havia uma entrância final que era a capital. Então, para você acessar o tribunal, você necessariamente tinha que ser juiz na capital. Isso foi abolido em 2006, quando extinguiu-se a entrância, que na época chamava de entrância especial, que era a capital, e a terceira entrância e a entrância especial foram unificadas e se tornaram a entrância final. Então, hoje o juiz pode postular uma vaga ao tribunal sem ter passado obrigatoriamente pela capital do estado como juiz de primeiro grau. Tá certo? No próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho da organização no segundo grau, a composição do Tribunal de Justiça.